pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e sobre os assuntos que transitam nos elevadores dos almoços da Faria Lima aqui para você, telespectador do BMC News. Você que já é audiência cativa aqui do Você com Dinheiro, já deve saber que nós estamos hoje numa semana muito especial. Nós estamos trazendo aqui convidadas comemorando aí a Semana da Mulher, né? E sempre trazendo grandes cabeças pensantes do mercado financeiro para bater esse papo com vocês. Hoje nós temos aqui alguém que eu vou ler um pedaço do currículo para vocês naturalmente absorverem a emoção que eu estou aqui do lado dela. É bacharel em Física com mestrado em Astrofísica pela USP, né? Teve passagens pela Towers Watson, teve passagem na Luz Engenharia também no começo da carreira e hoje é nada mais nada menos do que sócia e diretora da TAG Investimentos. Nós vamos bater um papo hoje com a Francisca Brasileiro. Francisca, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui na bancada do Você com Dinheiro. Eu que agradeço. É ótimo estar aqui com vocês mesmo. Maravilha. Francisca, a gente tem uma tradição aqui no programa de fazer perguntas difíceis, perguntas duras. E eu quero começar hoje com a mesma pergunta que eu fiz ontem para a Cláudia Salles, né, da Vita Investimentos. Né? Por que o investidor deveria buscar alternativas de investimento no exterior? Se a gente está num país com a maior taxa de juros do mundo, está tudo fácil aqui, por que eu vou me meter em olhar para fora? Ótima pergunta, ótima mesmo. Eu acho que a gente tem que separar em duas questões, né? Primeiro, o que a gente chama de estrutural, porque ter sempre um pouco de dinheiro no exterior, de qualquer pessoa que tenha todo o seu dinheiro no Brasil, tem que refletir bem para não pensar se está aí com toda a sua sanidade mental em relação aos riscos que a gente tem no nosso país. E outra, uma questão de oportunidades. Então, primeiro falando do estrutural, eu vou responder aqui de uma forma bem objetiva, né? A gente tem que separar o que é câmbio, o que é investimento lá fora mesmo. Excelente. Então, se a gente for pensar numa taxa de juros americana, quando você faz o hedge para o Brasil, você de cara está ganhando alguma coisa já acima do CDI. Então, uma operação, né? A gente pode depois entrar em detalhes técnicos, eu posso ficar falando só sobre isso. Mas quando você faz uma operação investindo num ativo livre de risco no exterior a dólar mais 5, e você faz o hedge, você faz a proteção para essa parcela cambial, você já vai ganhar um investimento com essa diferença, vai dar CDI mais 2, CDI mais 3, correndo a taxa de livre de risco americana. Claro que aí tem os custos, tem os instrumentos, tem como você abrir uma conta lá fora, tem uma série de questões. Mas quando você faz o hedge, você está fazendo uma operação de câmbio contra juros. Se você está vendido, você já está naturalmente alocado na ponta de juros Brasil. Então, de cara, essa ideia de que nada vai dar além do CDI, você tem que tirar esse conceito e já saber que você pode se blindar disso, tirando custos e assim por diante. Segundo existe uma série de investimentos lá fora que você pode capturar ganhos que você não tem como capturar aqui. Então, vou dar o exemplo mais simples, né? Quando você está fazendo uma operação numa companhia de tecnologia lá de fora, você não vai ter isso aqui no Brasil. Agora está péssimo, está tudo ruim. Justamente esse é o momento de entrar, que é outra coisa que a gente estava falando. Mas estruturalmente você tem um mundo em desenvolvimento que aqui no Brasil a gente fica muito na beiradinha desse crescimento ainda, assim. Então, não ter nada disso é assumir que aqui no Brasil a gente tem juros altos, mas também tem as melhores companhias, também tem os menores riscos e etc. E o terceiro, em relação à questão de timing, né? O timing de investir no exterior é agora. Eu acho que sim, com parcimônia. Então, nós não estamos nesse momento na nossa alocação máxima em investimento no exterior. A gente segue abaixo do que a gente considera uma alocação ideal para o investidor. Mas a gente vem aumentando parcimoniosamente. A gente não tem como saber qual vai ser o olho do furacão,
Mas certamente é muito melhor comprar investimento no exterior agora do que era um ano atrás, porque você começa a ter preços atraentes, principalmente naquilo que não é tradicional. Então você consegue ter operações de moedas, de diferencial de juros entre os países. Então sair desse investimento tradicional, S&P 500 ou um bond tradicional, as oportunidades que a gente tem no mundo, que é o mundo em emoção, são gigantescas, né? Então eu acho que sim, mas não sai correndo, né? Fazendo alocações aos pouquinhos até montar uma carteira, que aí depende do estilo do investidor, dos objetivos e assim por diante. Mas alguma coisa, investimento no exterior tem que ter. Falando nessa questão de momento, né? E de não deixar de ter determinado pedacinho, pelo menos, a depender do perfil do investidor, como ficar renda variável nesse cenário? Porque, de novo, taxa de juros machuca ações, não só pelo aumento da taxa de desconto, muitas vezes machuca o próprio negócio da companhia, né? Como vocês estão olhando o cenário de investimento em ações com a atual curva de juros? No Brasil, isso. Tem o mundo lá fora também. Mas vamos por partes. No Brasil, por enquanto. Ótimo. Então, eu costumo falar que a gente está vivendo, né, uma oportunidade da década, de fato, acho que é uma oportunidade de uma vida para o investidor que realmente consegue se acalmar, mas um curto prazo ainda muito, muito desafiador. E por que uma oportunidade de uma década, né? Certamente vocês já ouviram isso de vários, né, tipos de investidores, mas a gente foca muito na análise fundamentalista, que é baseada nos princípios da relação preço-lucro. Então, quando você puxa o histórico da relação preço-lucro no Brasil, o que é esse indicador, né? O preço-lucro entre os múltiplos, que é o mais utilizado. Você está falando quantos reais você paga por uma unidade de lucro de uma empresa, né? De uma determinada ação, na verdade, né? Esse indicador preço-lucro, ele está há um ano, mais ou menos, no ponto mais baixo da série, incluindo a crise de 2008, incluindo o período de 2015 e 2016, e ele está menos do que a metade de um país emergente. Aí sempre que eu falo isso, as pessoas falam, mas olha o que está sendo o Brasil, olha a taxa de desemprego, olha o nosso juros, olha o nosso fiscal. E eu falo, tá, e como era isso no auge da pandemia? Como era isso em 2008? O que justifica a gente estar tão pior do que isso agora? O que faz 2023 ser o pior ano dos últimos 20 anos com tudo que a gente viveu no país? E o que justifica a gente ser tão pior do que os outros emergentes? Eu não consigo enxergar, a menos que você não acredite na projeção de lucro dessas empresas. É isso que a gente fala. Ou você não acredita no que está sendo projetado de lucro, ou você não está sendo racional para entender o que é ruim. Todo mundo concorda que a gente está com muitos desafios no país, de crescimento, de renda, de endividamento, a gente pode falar mais sobre isso. Mas dizer que esse é o pior momento que a gente já passou, talvez só os jovens tenham essa percepção, não é o nosso caso, de quem já viveu algumas crises. Então, vamos falar sobre a perspectiva de lucro. Não, a perspectiva de lucro é que eu não confio. As empresas não vão dar esse lucro projetado. Como é a projeção de lucro? A gente tem uma série de dados públicos, aí vem lado física, astrofísica, né? Para você confiar num dado, ele tem que ser público, ele tem que ser amplo, ele tem que ser de fontes confiáveis e ele tem que ter uma série histórica que você possa checar se aquilo é condizente, né? Então, a gente tem essa série histórica de 10 anos, o que os analistas projetaram que aconteceu. E não é uma descola, não é algo que descola. Os analistas são premiados por darem a sua previsão e acertarem. Então, a gente tem confiabilidade nesses dados. E aí, a gente está terminando agora a rodada de resultado dos balanços. Mas a gente já está há 5 trimestres que os analistas projetam um lucro bom e os resultados vêm melhor do que o esperado. Nossa vida está fácil os últimos 5 trimestres? Não.
Tá fácil o Brasil? Não, mas as empresas estão entregando esse crescimento, estão entregando essa projeção de lucro. Então, se você partir dessa base, é um fato que a gente está na série histórica mais barata de preço. Isso significa que vai melhorar? Vai, mas não melhora sem fluxo, sem demanda. Mercado financeiro é oferta e demanda. Quando vai vir a demanda do investidor pela bolsa local, do investidor local, né, que é diferente do estrangeiro? Acho que a gente precisa de gatilhos positivos. A gente precisa de alguma notícia positiva, inflação melhorar, o juro começar a cair, reformas, o que quer que seja, para que a gente consiga voltar à normalidade. Então depende do estômago de curto prazo, mas que é uma oportunidade para o longo prazo, eu acho que os dados são bem claros nesse sentido. Uma aula, né? 5 minutos aqui que eu estava só assistindo, mas o passivo de vocês é essencialmente pessoa física ou institucionais? Hoje é 50-50. A gente tem metade dos investidores institucionais, metade das pessoas físicas. Nos institucionais teve uma fuga importante, né, de capital da renda variável. Muito, foi a maior saída de recurso foi nos institucionais. E aí, eu vou confessar que apesar de estar 15 anos só trabalhando com institucionais, né, 17 anos de experiência, eu tive uma grande lição. Realmente o investidor institucional, ele tem um objetivo de longo prazo, mas tem uma tolerância a mais baixo prazo. Por quê? Né? Porque é uma corrente de informações. Então, o técnico que toma a decisão, ele tem que prestar contas para um board, para uma diretoria, para um conselho e para o participante final. E o participante final, ele é muito influenciado pelo esse humor, não tem jeito, né? O humor em geral das pessoas está muito ruim. Então, quando a gente olha o fluxo de mudança de perfis de investimento, quando a gente vê, né, os processos ali de revisão de políticas de investimentos, a gente vê que realmente a aversão a risco está muito elevada. Então, é mais fácil uma pessoa física que está olhando para o recurso dela, falar, ok, é uma oportunidade de uma década, eu não quero perder, do que o participante que não está acompanhando, não sabe os detalhes e está vendo a poupança dele cair. Então, eu acho que, de fato, os horizontes são diferentes. E outra que algumas fundações têm uma meta para bater. A minha meta é inflação mais 6 e acabou. Se eu tenho um título público que me paga inflação mais 6,30, aí sim não faz muito sentido você se comprometer com outras coisas. Se é esses planos que é uma meta clara, esse é o objetivo, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem muito, muito ainda para evoluir em termos de educação financeira, comunicação, troca, para quando você entra, né, nesse pool de investimentos, nesses investimentos aí feitos em grupos, a gente consiga conscientizar melhor essa questão do prazo. Agora tem uma pergunta que é um pouquinho difícil de se enfrentar, mas nesse caso, as eventualmente travas de governança, travas de risco importantes das instituições, impedem que você consiga fazer a melhor navegação possível nesse mercado? Eu acho que já foi mais assim. Já foi algo que você precisava passar, né, por muitas e muitas etapas, e quando você tomava uma decisão, aquele timing já tinha passado, né? Então, vamos discutir um fundo novo. Você tem que passar por tantas esferas para aprovar aquele fundo que muitas vezes já não fazia muito sentido. Mas hoje, eu acho que a gente tem uma profissionalização muito grande, né? Então, você consegue ter formas de fazer decisões mais rápidas, mais automáticas e mais táticas, inclusive mais dinâmicas, que protegem o investidor, na verdade, né? Você ser mais dinâmico é muito mais uma proteção do que uma geração de retorno.
Então, quando você tem, né, uma oportunidade de fazer, por exemplo, um hedge, as estratégias de proteção que a gente comentou aqui, ou, né, trocar um fundo que saiu uma pessoa importante, esse tipo de coisa rápido, você está protegendo. Então, aos poucos, eu acho que os processos de governança foram avançando para que a gente possa ter decisões mais táticas e mais dinâmicas, sem precisar passar por tantas esferas de aprovação. Claro que tem seus benefícios e tem os seus riscos, né, também, mas acho que aí nesse sentido os processos de investimento estão muito mais maduros, amadureceram muito mesmo ao longo dos últimos anos, desde tudo, né, que a gente tem vivido aí nessa esfera de governança no país mesmo. O processo até dá até para dizer sobre a mudança de corpo diretivo dessas instituições também, né? Sim. IPPS, eu acabo aí acompanhando o mercado nos últimos anos e dá para sentir de fato a mudança estrutural em Sim. quem está tocando, a busca de preparo, o pessoal buscando mesmo estar mais preparado e fazer investimentos de melhor qualidade. Você comentou sobre investimentos no Brasil, Bolsa Brasileira, que a visão aqui local, eventualmente, não é a mesma da estrangeira em relação ao Brasil. Como é que está a visão estrangeira? E onde estão essas diferenças? Ótimo. Vou tentar ser breve, porque esse é um tema que eu tenho muito interesse e eu ainda vejo como isso é subestimado, como nós somos sempre voltados para o próprio umbigo, né? Então, olhando para o cenário macro, né, e nós somos alocadores e nos inspiramos muito em grandes alocadores internacionais. Então, minha grande fonte de leitura, né, são essas casas como Bridgewater, Ray Dalio, Oaktree, esses pessoal que faz essa alocação mais estrutural. Então, quando você começa no cenário macro, nós estamos num período de muitos riscos, que talvez aqui a gente nem tenha noção. Mas para quem vive na Europa, por exemplo, a questão geopolítica é latente. Você participa de qualquer seminário lá fora, alguma coisa nessa linha, você quantifica o risco geopolítico. E não é só Ucrânia e Rússia. É o risco dessa guerra escalar e a OTAN ter que entrar na guerra porque a gente tem outros países entrando na OTAN. É o risco de você ter algum disparo nuclear. É o risco da China com Taiwan, China com os Estados Unidos. Não faz parte aqui de um comitê de investimento brasileiro você falar como está o risco geopolítico. Não. Nossa, a gente se preocupa com alguns irmãos nossos aqui da América Latina, sim, a gente se preocupa diferente, né? Mas se preocupa se alguém vai dar outro calote de dívida, Exato. Se o pessoal vai tentar pular a fronteira, mas não é preocupação se eles vão invadir o país, né? Não, é outra realidade, né? É outra realidade. Isso realmente faz parte de um painel. Então, esse é o maior risco atualmente global. Você imagina que você está num comitê de investimentos, você fala, como eu vou me proteger de um risco geopolítico? Qual é o paizinho que nunca se envolve em confusão, né, que tem matriz energética, a gente não vai sofrer numa crise energética, que é o grande competidor da Rússia em termos de produção de commodities, né, tudo que a Rússia não entrega para o mundo, o Brasil é o país que consegue suprir. Então, só por aí, a alocação em Brasil já faz muito sentido. A gente tem muito menos risco do que... Aliás, né, a escala de risco do mundo todo subiu e a gente ficou nessa. Então, naturalmente, a gente se tornou mais interessante. Depois, o cenário geopolítico leva a uma crise de commodities energéticas e commodities alimentícias. Qual é a bolsa global onde eu posso me proteger desse cenário de alta de commodities? O Brasil. Então, o segundo grande risco, que é uma crise energética de commodities, o Brasil está muito melhor na foto. E o terceiro, o mundo todo está subindo juros. A gente pode ter nossas questões locais, mas a gente já terminou o ciclo de subjuros. Agora se discute se vai ter outro, mas não é uma questão estrutural de eu preciso correr atrás e subir juros. Então, quando você olha o indicador, né, o CDS ou qualquer outro indicador de risco país, você vê que o risco país do Brasil ficou estabilizado e o restante do mundo subiu 50%.
Então, o dinheiro do investidor estrangeiro vem para o Brasil para uma proteção e por uma série de questões que você vê no restante do mundo que a gente não vê aqui. Porém, né, se a gente olhar as últimas semanas, onde a gente começou a ter uma desaceleração real do índice de commodities, você vê que parte desse fluxo em fevereiro já foi devolvido. Aí eu fico acompanhando, eu acho muito engraçado que você fala, mas também o fulaninho falou não sei o quê, o outro falou não sei o que lá no evento tal, e aí o estrangeiro não vai ficar aqui. Falo, gente, o estrangeiro não tem nem tempo para reagir para o Brasil dessa maneira. Você acha que eles estão olhando o que o fulaninho falou no evento tal? Olha o índice de commodities, olha a correlação entre essas duas coisas e você vai ver que sinto muito. Talvez o que o fulaninho falou na China sobre o Covid, que o PIB da China vai ser 5 e não 7, tem um pouco mais a ver do que a linha terceira da PEC 27. O estrangeiro não olha para o Brasil assim, principalmente depois que a gente perdeu o título de investment grade. Então, a gente tem um risco esse ano, que é um cenário de recessão mais elevado global, realmente impactar o preço de commodities, o que não aconteceu até agora. E aí sim, esse dinheiro que veio para o Brasil para se proteger da alta de inflação, de todas essas questões que a gente falou, pare de fazer sentido. Porque para o estrangeiro a gente ainda é basicamente commodities. Não tem muitas outras grandes oportunidades na visão dele, infelizmente. Muito bem. Tem um outro ponto, eu até queria que você comentasse também. Quando a gente estuda que elevar a taxa de juros reduz a inflação, a gente está passando por um pressuposto, que às vezes a gente esquece, de que o aumento da taxa de juros vai impactar com a demanda agregada, né? Mas é mentira que se você aumenta a taxa de juros de 3 para 3,25, alguém vai deixar de consumir o que já tinha programado para consumir. É muito mais uma sinalização. O que a gente está tendo aqui no Brasil, a gente teve um aumento estrutural de juros, foi de 2 para 13,75. Aí você para pensar se você, o restaurante você para pensar se vai trocar de carro, porque isso é uma mudança radical. Você acha que os investimentos, na verdade, os bancos centrais pelo mundo vão chegar nesse limite extremo de tentar, de fato, deslocar, e até agora é só sinalização, de tentar deslocar na marra a demanda agregada para comportar a inflação, ou porque eles não... Você comentou que só os jovens acham que essa crise é a pior, né? Não tem inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos na década de 80. Ninguém que está discutindo hoje estava, de fato, gerindo recursos naquela época. Dá para pensar em um cenário onde essa taxa de juros vai apertar mais os mercados globais ainda? Infelizmente, eu acho que sim. Porque no começo, né, eu acho que muitos bancos centrais, eu confesso que essa era a minha visão também, enxergavam que era um choque conjuntural, né? Então, a alta da inflação começou com a desorganização da cadeia produtiva global por conta da pandemia, que quando a gente viu aqueles preços do atacado disparando. Eu sempre uso essa anedota. No auge da pandemia, eu pude ficar fora de São Paulo, fui comprar uma roupa de mergulho. Eu não conseguia comprar, porque o neoprene só é produzido no Japão, o neoprene do Japão não chegava no Brasil, e o preço da roupa de mergulho subia 4, 5, porque quem tinha vendia aquela bem por um preço muito maior, né? Então, os insumos tiveram uma disparada. Depois vem a guerra. Só que, né, então não faz sentido realmente você matar uma economia, você autoimpor uma recessão para você conter preços que não tem nada a ver com demanda. Só que, né, desde meados do ano passado, a gente está vivendo uma inflação de serviços nos Estados Unidos especificamente, e na Europa serviços e bens, o que é mais assustador, que não cede, pelo contrário, continua acelerando. E aí a gente sabe aqui no Brasil o quanto inflação mata popularidade, o quanto inflação... Na verdade, inflação deixa todo mundo mais pobre no limite, né? Assim, não é juros. Quando eu vejo essa discussão toda que está acontecendo, eu falo, não é os juros que deixa as pessoas pobres, é a inflação, né? Principalmente para quem não é investidor. Então, eu acho que essa inflação persistentemente acelerando
de bens e de serviços, porque quando você olha o agregado da inflação, parece que o pior já passou nos Estados Unidos e Europa próximo disso. Mas quando você olha a inflação de demanda, de consumo, de economia acelerada, que é serviços, e na Europa serviços e bens, ela ainda acelera, porque a gente tem pleno emprego nas duas regiões. Então, como você desacelera uma economia em pleno emprego para conter uma inflação acelerando, você precisa de um caminhão. Você não, infelizmente, na nossa visão, você não desacelera uma economia em pleno emprego com uma plaquinha. Ó, pessoal, a gente está de olho. Ó, tá vendo aqui o que está acontecendo. Você vai precisar realmente pôr cone na pista e forçar uma desaceleração, e é isso que na nossa visão o Fed vem comunicando, mas também não quer assustar demais. Então acho que essa dose que foi a consciência aqui das últimas semanas do mercado internacional é que essa dose ela vai ter que ser cavalar para a gente conseguir desacelerar. É uma pena, porque a origem não é monetária, né? Não é na relação da política macroeconômica monetária, é choque, né? Ruptura, mas a consequência tem sido bem persistente. O mercado americano e um pouco na Europa também está vivendo um pouco do que a gente vive com alguma frequência, que é, tudo bem, eu não tenho motivo nenhum para aumentar o preço, mas eu sei que todos os outros anos eu tinha que aumentar 5%, senão eu não conseguia viver o ano seguinte. Por mais que o governo fale, não pode indexar, você proíbe, trava preço. Você sabe que a inflação está ali 5, 6, 7, belisca 10, aí volta. E agora, com amigos que estavam lá nos Estados Unidos, eles comentam que a pessoa não estava acostumada a ver o preço mudar. E agora mudou. Então, agora, tirar isso da cabeça vai ser muito difícil. Né? É o componente inercial da inflação, né? Isso que eu falo. A gente tem que sempre observar este componente da inflação, esse que é inercial. Que você entra numa inércia, para você romper é muito difícil. Eu lembro uma vez o Luiz Fernando Figueiredo, né, ex-diretor do Banco Central, durante a crise de 2015 e 2016, ele falou que foi a primeira vez que a gente viveu uma crise tão intensa, né? A crise de 15 e 16 foi pior do que a de 29 no Brasil, inclusive, né? Só não foi pior que a crise do encilhamento lá em 1800 e pouco. Foi a primeira vez a gente rompeu o componente inercial do Brasil, rompeu os lobbies, rompeu assim por diante, trouxe uma mudança de comportamento. O receio, e por isso que eu acho que a inflação é uma grande incógnita, tanto no Brasil quanto no mundo, é quanto esse comportamento mudou, o quanto a gente voltou a ter esse comportamento que vai aumentando, aumenta mais, o outro aumenta um pouco mais, e isso é muito difícil de você reverter, muito difícil, só com crise mesmo, só com as pessoas não tendo capacidade mais de compra, que você reverte tendência de preço. Então, essa é a grande, grande incógnita desse ano, e eu acho que ninguém tem as respostas. Maravilha. E até estava antecipando aqui, no intervalo, que o ambiente no mercado, você comentou, né, do clima entre os investidores, está um pouco mais negativo do que os fundamentos transmitem, mas isso acontece inclusive com as assets, né? O clima entre as gestoras está estranho, né? É muito diferente do que a gente costuma ver. Geralmente você tem ou ações ou renda fixa estão felizes. Agora está todo mundo triste. Você tem sentido isso também? É naturalmente, eu sei que sim, porque eu acompanhei. Não tenho problema fazer esse pequeno entre aspas, jabá, né? Eu naturalmente li sua entrevista lá na Investidora Institucional, do nosso amigo Leonel, né? E poxa, esse clima tá estranho, né, entre as gestoras de investimento. Tá. Eu acho que o ano passado foi o ano mais difícil para a gestão ativa que a gente já viveu. Muito fortemente em bolsa, mas também em todos os outros tipos de investimento, assim. Então, gestor que opera juros mais longo prazo, as NTNBs e assim por diante, e as grandes assets de renda variável no Brasil, todas aí com um histórico muito ruim de gestão de alfa, né? O que é alfa? O retorno acima do benchmark. Então, ano passado foi de longe o pior da história
para esse resultado em relação aos nossos objetivos, né? E eu acho que o que deprime, essa é a palavra, e a gente vive isso, voltando ao fundamento, o gestor faz conta, né? O gestor olha o fundamento, olha a sua carteira, a gente tem que tomar a decisão com base no processo de investimento, com base nos seus parâmetros, no que você está vendo da relação preço-lucro, assim por diante. E quando você faz, né, às vezes a gente erra, todo mundo erra, né? Os melhores gestores do nosso mercado são aqueles que conquistaram o direito de errar e sobreviveram, né? O survivor bias. Mas quando você acerta, você olha, você vê o fundamento, você fez a sua análise e ainda assim, né, o resultado é ruim, o resultado, né, não bate o benchmark, não bate o CDI, você vê todo um cenário favorável, por exemplo, a comprar NTNB acima de 6 e mesmo assim o seu resultado é ruim, desanima. E aí eu acho que isso que a gente está vivendo é justamente porque os fundamentos foram para as cucuias. Falando bonito, técnico, assim por diante, mas a gente tem falado muito isso no comitê. Não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta a gente ficar insistindo no que é óbvio, no que a gente olha preço de ação, olha taxa de juros, olha isso, fala, tudo bem, a situação é ruim, mas já foi muito pior do que isso. Será que é tão grave assim o que a gente está vivendo, o que a gente vai viver? Mas quando você olha o resultado, o fluxo domina, e esse fluxo vendedor de ativos bons de qualidade, fica meio, assim, sendo super objetivo, sem saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você não pode ter os seus fundamentos, é muito difícil. Então, qual é a lição que a gente tirou, que é o que a gente tem visto? É realmente pensar em uma decisão baseada em risco. Qual é o risco que a gente tolera, né? Até onde eu consigo chegar com essa aposta, né? Eu vou conseguir manter ela por 3 anos ou eu não vou conseguir, eu vou morrer na praia? E não só porque as pessoas não entendem. Não, porque as pessoas têm tolerância a risco. É isso que não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar, você tem que suportar essa dor porque depois você vai ganhar R$1 milhão. Não, essa dor é demais para mim. Então, conhecer esse ambiente, lidar com a realidade, sabe? As coisas são como elas são, e é isso, não vamos dar murro em ponta de faca, faz com que a gente consiga tomar decisões melhores para esse momento, ainda que a decisão melhor seja abrir mão de um retorno de longo prazo, abrir mão de uma oportunidade de uma década, porque não é isso que as pessoas esperam nesse momento. Mas isso é muito difícil para um gestor. É muito difícil você ver um ativo que você fala, nossa, não vou me desfazer disso, que dor, que sofrimento. Eu quero explicar, mas tem horas que é isso, e aí você gerencia melhor esse barco, né? Mas é um processo difícil. Maravilha, tivemos esse bate-papo maravilhoso aqui com a Francisca Brasileiro. Por mim, passaria o resto da tarde aqui aprendendo com esse bate-papo, mas a Débora já está aqui me aguardando, então eu preciso liberar o programa. Francisca, quem quiser te acompanhar, ver, acessar a TAG, buscar os produtos, como pode te acessar? A pessoa perguntando aqui se você tem Twitter também, como encontrar você e a TAG? Falamos aqui, eu não sou do Twitter, eu tenho LinkedIn, podem me achar Francisca Brasileiro, apesar de não ser a única, eu achei que era, mas não sou, no LinkedIn acho que sou. E o pessoal da TAG tem muita informação, a gente gosta bastante, então através do LinkedIn e das redes vocês conseguem encontrar as postagens todas da TAG, mas fiquem à vontade para me escrever através do LinkedIn e estarei por ali. Para trocas, e-mails, bate-papos, como vocês perceberam, falar é comigo mesmo sobre esse tema, a gente pode aprofundar. Maravilha, Francisca, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui na bancada conosco. E a você, telespectador da BMC News, também o nosso muito obrigado pelo seu comentário, pela sua inscrição, pelo seu like. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro. E até amanhã com mais Você com Dinheiro. Tchau, tchau.